ele ou ela passa o dia inteiro sumido, não manda mensagem, não mantém contato, mas durante a madrugada, durante a noite, te chama para encontrar, te chama para ter relação, te chama de benzinho, ou meu amor, tem aquela conversa extremamente calorosa e vocês acabam se encontrando e você acha que está acontecendo uma conexão e às vezes não tá. Então, quem quer você, na verdade, está querendo construir alguma coisa. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por que que ele te procura, ela te procura para esse momento sexual? Eu sou o Dr. Jefferson Lopes, aqui no canal eu falo sobre inteligência emocional, sobre relacionamentos e sobre como é que você pode se fortalecer emocionalmente para você fugir um pouco dessas armadilhas aí, que às vezes alguns gatilhos psicológicos prendem a gente. Especificamente hoje, eu quero falar sobre essa questão dele ou dela te procurar para manter a relação. Ao longo do tempo, a gente tem encunhado no nosso cérebro, no nosso comportamento, que vem da evolução, essa questão de que ou a relação ou o sexo em si, ele é um momento de proximidade para uma construção. Então, nas primícias, os homens da caverna, as mulheres da caverna, eles mantinham, se encontravam para poder construir uma família, para construir ali um uma conexão que iria, com o objetivo da procriação. E aí eles tinham essa questão de ver quem seria o melhor parceiro, a melhor parceira para esse essa construção ali familiar. Então eles não tinham ciência dessa complexidade da relação familiar, das brigas, de tudo que a sociedade em si foi construindo depois. Então o objetivo maior era manter uma parceria ali, uma relação que tinha o objetivo de realmente multiplicar a espécie e ter ali um nicho familiar ali primitivo mesmo. Então, para muita gente, para várias pessoas, esse relacionamento, ao momento do sexo em si, ele é um momento de conexão para a construção de alguma coisa. Mas, para parte da sociedade, do comportamento que foi se alterando, ele é uma tarefa puramente, eh, vamos dizer assim, administrativa, então é instintiva, a gente vai ali manter a relação e vai embora. E aí essa pessoa que está procurando você, que não mantém contato, que não alimenta uma relação, que não tem ali um objetivo de construção, ela está procurando você porque você é uma opção para ela, não porque você realmente é a pessoa dela. E aí toda vez que você se conecta com ela, você tem a relação, depois o cérebro cheio de dopamina, cheio de estímulo, acha que aquilo ali foi um grande momento. E para outra pessoa, às vezes, não foi. Foi só mais um momento. E você é só uma opção para aquela pessoa. Por que que você mantém isso? Será que você se mantém nessa relação porque você acha que não tem opção? Eu acho que você sabe que você tem outra opção e você acha que essa pessoa procura você porque você é especial para ela, ou talvez seja um bom parceiro para ela. Mas às vezes você não está sendo um bom parceiro, você está sendo um parceiro. E aí isso muda completamente a análise que você precisa fazer. Então, quando você é só uma opção de alguém e sempre está disponível, ela vai procurar você quando estiver carente, quando tiver as necessidades dela eh, primitivas ali, tiver o instinto dela aflorado, quiser, não tiver uma outra opção, ela vai atrás de você. Então, o que que você precisa para não se machucar? Se você é a parte que se envolve emocionalmente com esse relacionamento. E tem muitas pessoas, assim, colegas, amigos, pacientes, que trazem essa fala: "Ah, mas eu gosto de ser uma opção, eu gosto dessa posição, assim". Mas se você alimenta uma vontade de construir alguma coisa, você talvez se sinta mal de saber que aquela pessoa está com outro, ou então está construindo alguma coisa fora, porque você queria ser essa opção. Então, no fundo, você alimenta uma esperança de que não seja só aquele momento, não seja só uma questão sexual, e você fica se anulando, se machucando. E essa é o ponto que não é saudável aí nessa relação. Não a questão casual da relação. Porque a questão casual, se você entende isso como uma, uma relação de troca ou uma relação que está tudo bem,
talvez realmente esteja tudo bem. Mas se você tem algum sofrimento, algum ponto que não está alinhado com os seus objetivos de vida, ou não está alinhado com aquilo que você acredita para um relacionamento, está alimentando um relacionamento, uma construção ali que nem existe, talvez você esteja se enfraquecendo e você esteja perdendo a oportunidade de encontrar alguém muito bom que vai cuidar de você e que vai querer construir essa relação. Então, você se prende a isso não é porque você acha que não tem opção. Às vezes você tem medo de perder esse pouco que você tem, essa migalha, e você vai fazendo essa repetição do processo mental, da carência, dessa migalha que vem, que é uma explosão ali de dopamina, porque o sexo acaba sendo um momento de muita dopamina, de muita conexão, e você acaba confundindo ali algum sentimento que você acha que tem e às vezes nem existe, tá ali muito envolvido com carência, com abandono, e aí você acaba se colocando nessa posição e se vitimando mesmo, assim, se mutilando talvez emocionalmente com um relacionamento que você já percebeu que é falido. E muitas vezes a gente acaba se enviesando aí, entrando nesses caminhos de abandono emocional que a gente se coloca e a gente acaba anos, vivendo anos um relacionamento que não tem nenhuma construção verdadeira. Outro ponto que parece ser verdadeiro, mas às vezes é uma falsa ilusão, é essa sensação de que você ao menos está sendo escolhido às vezes. E você não está sendo escolhido. Uma pessoa que é procurada de madrugada, de vez em quando a outra não tem o que fazer, não está sendo escolhida. Você está sendo só realmente uma opção e você tem que começar a colocar limites nessa relação. Eu não quero mais isso para minha vida, eu não posso prosseguir, eu preciso me afastar disso. Eu, se você não quer uma construção, não posso mais dar atenção para esse relacionamento. A gente precisa encerrar, eu preciso dar continuidade para minha vida. Eu realmente não me sinto bem com esses momentos assim. E dependendo do perfil da outra pessoa, às vezes ela até eh, traz algum outro discurso para tentar convencer você para ceder esse momento de prazer para ela. Então ela vai dizer que quer construir, ela vai te chamar de meu amor, vai te chamar de minha querida, meu querido, vai arrumar umas flores, mas você sente quando a pessoa é pontual ali, é só se conecta por conta da questão sexual. E um sexo muito bom não tem muito a ver com um relacionamento, uma vontade grande de ter um relacionamento. Então, os relacionamentos, eles são eh, muito mais do que só esse momento de conexão. E tem envolvimento em relação a interesses, vontades, valores. Então, tem muitas coisas envolvidas ali num relacionamento mais sério e eu posso fazer um outro vídeo mais para frente falando sobre isso. Mas pontualmente, o tema desse vídeo aqui sobre essa questão dessa conexão, desse encontro aí sexual, ele pode ter a ver com essa questão de você se abandonar e a outra pessoa te usar. Então, esse que é o mal da questão. Eh, Outra questão que a gente pode construir é realmente se priorizar, entender que essa situação se faz bem ou não ou se não faz bem para você. Se você precisa ter uma conversa mais clara com esse parceiro, com essa parceira, sobre o que que você espera de vida e se você se sente ou não usado nessa situação. Porque uma vez que você se sinta objetificado ou uma opção mesmo ali, uma alternativa que você não se sinta bem, não se sinta valorizado, você precisa denotar para outra pessoa, porque a outra pessoa talvez ela até saiba que você se incomoda com essa posição, mas ela continua, para ela é bom explorar você, colocar você nessa posição aí de alguém que atenda o chamado dela. E você precisa pensar de uma questão maior. Se você realmente acha que ele merece alguém, ou que esse relacionamento não é o que você espera, que você não concorda com esse momento pontual, que não constrói, você tem que pensar: eu mereço alguma coisa a mais. Mas toda vez que eu digo sim para essa relação, eu digo não para uma relação verdadeira. Então, se você pensa dessa forma, se você começa a desestruturar esse pensamento de que você merece uma pessoa especial, você começa a falar não para esse relacionamento temporário que ocupa você, que aluga você,
que usa você e que não está te fazendo bem. Porque, principalmente homens também, né, porque isso é um gatilho psicológico, de você se depois de um relacionamento, de ter uma relação, você achar que foi usado, assim, ainda mais se você percebe que a pessoa some depois, que você esperava, criou alguma expectativa ali no pós-relação. Se você se sente dessa forma, se você se sente abandonado, se você se sente deixado de lado, se você se sente usado, são sentimentos que você precisa olhar para eles, você precisa confrontar e você precisa resolver dentro de você e resolver com essa pessoa também, porque senão isso só vai criando uma ferida, criando um enfraquecimento da sua autoestima, e você acaba achando que aquilo ali talvez seja normal, então se humilhando para poder conseguir alguém que nem quer você de verdade, alguém que realmente quer só esse momento que você pode oferecer para ela. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode sinalizar aqui nos comentários, curte, compartilha. Fica comigo, que eu faço com muito carinho esses vídeos, compartilho da minha experiência, do meu olhar. E eu sempre falo assim, que às vezes a gente começa a refletir quando a gente começa a ouvir as outras pessoas. Dependendo de onde a gente cresça, dependendo de onde a gente eh, as pessoas com quem a gente convive, a nossa mentalidade ela é muito pequena, a gente não conseguiu nem ter acesso a outras formas de olhar a vida. E ao longo da minha trajetória, eu fui me abrindo para ouvir outros olhares. Então, toda vez que eu viajo para outros países, que eu tenho contato com outras culturas, com outras religiões, com outros olhares, eu me abro bastante para ouvir por que que aquela pessoa olha o mundo daquele jeito, por que que aquela pessoa sofre daquele jeito, por que que aquela pessoa ela fala dessa forma, por que que ela se alegra daquela forma. Então são sentimentos que às vezes a gente consegue, através do olhar do outro, organizar algumas coisas dentro da gente. Então eu espero, assim, de coração que através do meu olhar, através das minhas colocações, você consiga organizar alguma coisa que ficou bagunçada aí dentro de você. Eu sei que isso é uma pílulazinha, é um décimo, assim, uma pequena quantidade, às vezes, do que a gente precisa para prosseguir. Então, isso envolve retomada da autoestima, terapia, às vezes tratamento medicamentoso, às vezes a gente precisa de um amigo, às vezes a gente precisa de mais tempo livre, às vezes a gente trabalha muito, a gente se abandona bastante, aí a gente não tem como organizar alguns pensamentos, algumas questões internas conflituosas, por falta de tempo mesmo, às vezes a gente não tem tempo pra gente. Então, tudo que eu trago aqui no canal, às vezes é um olhar reflexivo, para que talvez você ache um caminho, às vezes, de se acalentar, se confortar e crescer, de se fortalecer, sair dessa posição, às vezes, ali de uma pessoa muito ferida para uma pessoa fortalecida, que vai realmente eh, ter ali o seu direcionamento e a sua força dentro de uma relação verdadeira. Gente, sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau.